Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e sejam bem-vindos para a disciplina de Fundamentos em Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação, aqui no formato virtual. Eu sou o professor Rodrigo José Pisani, do Instituto de Ciências da Natureza. Também faço parte do corpo docente da pós-graduação de Geografia da Unifal, do programa do PPGEL. Sou professor do GeoHidro, tá? Do grupo de estudos de dinâmica de bacias hidrográficas e espero aí ao longo desse tempo que a gente estiver junto poder compartilhar um pouco sobre conceitos, né, e aplicações de sensoriamento remoto e da fotointerpretação. Então é o seguinte, pessoal, nas aulas, né, nas nossas reuniões, nas nossas interações, boa parte, tá, do que a gente discutia aqui nessas videoaulas foram retiradas aqui dessas obras, do sensoriamento remoto do ambiente, né, um ótimo livro que a gente tem aqui de sensoriamento remoto no Brasil, né, que na verdade é uma tradução feita pelos professores do INPE. Também a gente vai utilizar, a gente discute aqui nas videoaulas os conceitos que são discutidos no livro do Maurício Alves Moreira, tá, que é um ótimo livro também, de Fundamentos em Sensoriamento Remoto, Metodologias de Aplicação. Também ele é professor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da professora Evelyn Novo, né, que trabalha muito com sensoriamento remoto aplicado a recursos hídricos, ela tem muito trabalho na Amazônia. Também o professor Álvaro Crosta, aqui ele é aposentado já da Unicamp, e essa parte conceitual eu trabalho mais na parte de processamento digital de imagens, né, que é uma disciplina, né, que eu ministro também, a minha disciplina eletiva, que é de processamento de imagens, tá? Mas a gente pode trabalhar também, tá? E outras bibliografias, né, como textos, artigos, vídeos, né, que a gente aí vai discutir com vocês. Bom, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui, né, são fenômenos, né, interações, né, dinâmicas do mundo real, tá? E que nós podemos dizer aí que tem muita aplicação para o sensoriamento remoto, né? Então, em questão, por exemplo, do avanço urbano, tá? De uma premissa aí que a gente fala, né, que eu vou falar um pouco mais para frente também, mas já vou adiantar aqui com vocês a questão das análises multitemporais, tá? Que basicamente a gente estudar o antes e o depois. E nesse arcabouço, né, a gente pode aplicar muitos objetos de estudo aqui de diferentes vertentes da geografia, né, seja a geografia agrária, a geografia urbana, conservação de recursos hídricos e naturais, né, aqui análise de impactos ambientais, né, questão de desmatamento. Então, tem muita coisa aqui que dá para a gente trabalhar, tá? Aqui, tentando a gente ter aplicações no mundo real. Certo, pessoal? Muito bem. Bom, em termos de aplicações, né, de potencialidades, né, do que o sensoriamento remoto pode nos fornecer, em termos de contribuições, né, eu coloco aqui esse trabalho que a gente desenvolveu, nós professores da geografia, né, dividido em diferentes vertentes. Essa foi a vertente do sensoriamento remoto. Nós fizemos um mapeamento de uso e cobertura da terra na área de proteção ambiental, né, a APA, né, do Rio Machado, da bacia hidrográfica do Rio Machado, que abarca aproximadamente aí 10 ou até mais municípios.
tá? Esse trabalho foi feito por mim e por mais 3 ou 4 alunos, tá? E deu um resultado inédito e muito interessante, tá? Para a área de estudo, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas. Então, nós conseguimos aí, né, por meio de imagens orbitais e por algumas técnicas que vamos abordar no curso, a questão de quantificação de mata nativa, pastagem, solo exposto, culturas agrícolas, corpos hídricos, área urbana, para a gente poder ter um panorama, né, do que é a área de proteção ambiental do Rio Machado, quais são os problemas, né, que ele enfrenta. Isso foi abordado também por outras áreas, mas que, de fato, o sensoriamento remoto, no reconhecimento de alvos da superfície terrestre, né, então estou falando já algumas coisas aqui, né, de sensoriamento remoto, essa capacidade, né, que nós temos de interpretar alvos da superfície da Terra, faz com que a gente, então, possa estabelecer alguns diagnósticos ou pré-diagnósticos dessa área, né, dada, né, a sua aptidão regional, né, para uma cultura agrícola, para uma área de mineração, né, ou para uma área de reservatórios, tá? Então, pode subsidiar muita coisa importante, né, levando em consideração, né, o que eu já falei a respeito, tá, de que diferentes objetos de estudo da geografia, né, que são abordados, haja vista a geografia urbana, biogeografia, conservação dos recursos naturais, pode ser intercalada aqui com sensoriamento remoto, e a gente vai discutindo isso aqui ao longo do curso também. Bom, esse é um trabalho, né? Na verdade, eu estou mostrando aqui a imagem de Nepomuceno, a área da mancha urbana, a área periurbana, de um trabalho que eu fiz com uma aluna, tá? Foi um TCC, em que, além dos mapeamentos de uso e cobertura da terra, né, que nós temos aqui, algumas técnicas automáticas, nós estabelecemos algumas linhas de corte, né, para poder avaliar conflito de uso e cobertura da terra em área de proteção permanente. Então ficou um trabalho bem legal. Aqui só para, né, ilustrar as potencialidades, né? Isso a gente vai ver na disciplina, como que a gente faz esse tipo de mapeamento, né, para uso e cobertura da terra, que a gente chama de classificação supervisionada, né? Quando a gente coleta algumas amostras, o que a gente chama de amostras de treinamento, né, para poder treinar o classificador, para a gente poder fazer os mapas, né, esses mapeamentos e quantificar e depois validar esse mapeamento, tá? E pensar que o mapeamento feito à mão, ele é mais preciso, sem dúvida, mas é bem mais demorado. Então, dependendo da escala, então, guardem essa palavra que eu vou falar para vocês, a questão de uma abordagem de escala, tá? Escala vai determinar muita coisa e muita tomada de decisão do que a gente vai aplicar ou não no sensoriamento remoto, dependendo do que a gente vai trabalhar. Muito bem. Esse outro trabalho é um trabalho que eu fiz com uma aluna também, do bacharelado, a Joyce, e ela fez esse mapeamento multitemporal aqui de 96 para 2016, aqui do município de Divinópolis, aqui em Minas Gerais. Então, pode parecer uma coisa simples, mas a gente tem muita discussão nesses dois mapas multitemporais de antes e depois, né? Então, se a gente notar, a gente tem a questão do crescimento da mancha urbana e a gente tenta discutir para onde que está avançando essa mancha urbana, por que aquela área especificamente, né? Então, áreas, por exemplo, mais ao sul, né? Algumas áreas a oeste, tá?
algumas outras áreas mais aqui a leste. Por quê, né? Quais são os condicionantes que fazem com que a gente tenha essa transição de uso e cobertura da terra, por exemplo, a mancha urbana. Também, se vocês perceberem, né, o verde escuro, que é a mata nativa, uma grande diminuição, né, de 20 anos, de 96 para 2016. Esse verdinho mais claro, né, se vocês notarem, desse mapa para esse aqui, né, um grande crescimento dessas áreas em verde claro, que na verdade são áreas de culturas agrícolas, de monoculturas, né, que avançaram nesses 20 anos. Tá? Então, olha só quanta coisa a gente pode discutir, né? Nessa área mais amarelinha de tons pastéis, tá? São as pastagens, tá? As áreas em vermelho são as áreas de solo exposto, tá? Pode denotar, por exemplo, alguma área de erosão, tá? Alguma área que está sofrendo algum impacto ambiental, tá? Um solo exposto, né? Enfim, então muita coisa pode ser discutida aqui, tá? Do ponto de vista de uma escala espaço-temporal, tá? Então, esse trabalho aqui também foi uma aplicação muito interessante e valiosa aqui do sensoriamento remoto. Voltando aqui para Nepomuceno, esse mapa de área de proteção permanente aqui de córregos urbanos, né, e periurbanos aqui de Nepomuceno, a gente mapeou esse uso e cobertura da terra, tá? E depois a gente, com algumas outras técnicas de geoprocessamento, né, que o overlay, né, o recorte, e também a análise de proximidade, que trabalha com o buffer, né, pela legislação aqui se aplicava os 30 metros para as drenagens e os 50 metros de raio para as nascentes. Né? Então a gente transformou isso num arquivo só e cruzou com o mapa de uso e cobertura da terra. Tá? Então posso até voltar ele aqui, que é esse aqui. Né? Então aqui a gente consegue, para além de quantificar, né, explicar, espacializar onde estão as áreas, né, que tudo que não for, por exemplo, verde escuro, toda essa área, né, ela teria que estar em verde escuro, teria que estar protegida. E se não está protegida, é porque está acontecendo alguma coisa, né? A gente está tendo algum problema. E quais problemas são esses do ponto de vista da conservação? Onde estão? Por que estão ali? Né? Quais são os condicionantes para esses problemas? Então, algumas técnicas de sensoriamento remoto também, né, como o mapeamento de classificação supervisionada, isso que a gente vai conversar um pouco mais para frente, possibilita, né, a gente ter esse tipo de análise. Né? Mas, para a gente poder mapear bem, né, para a gente poder montar uma base, um produto interessante, a gente tem que saber, né, entender os comportamentos espectrais, né, da superfície da Terra, sejam ele vegetação, solo, né, a pastagem, alvos aí que estão, por exemplo, na área urbana, né, como superfícies metálicas, e outros componentes da superfície da Terra, né, o corpo hídrico, por exemplo. Né? Então, isso a gente vai ver também ao longo do curso, né, questões quando a gente fala de assinatura espectral, né, para quê? Para a gente entender o comportamento desse alvo na superfície da Terra, entender e poder aí estabelecer melhor mapeamento. Né? Não é uma simples técnica, né? Tem todo um conjunto de ciências por trás, tá? E isso é extremamente importante, né, quando a gente está abordando aqui o sensoriamento remoto. Do mesmo modo, né, eu coloquei aqui essa imagem do Google Earth mesmo, o Google Earth Pro, aqui dessa região de Poços de Caldas, onde a gente consegue ver a malha urbana, né, e toda essa estrutura aqui do paleovulcão, né, então, com todas as suas características, tá? As redes de drenagem, as pastagens, tá? E
né, de acordo com o nosso conhecimento, né, com o que a gente vai aprender, né, com 4 vertentes principais do curso, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, mas já adianto com vocês a questão da resolução espacial, né? Isso vai abarcar o tamanho da área de estudo, a resolução espacial, o tamanho da área de estudo, o tamanho da área imagiada, tá? Seja por uma imagem de satélite, uma imagem de drone, o tamanho do pixel, né, que essa imagem ela nos fornece e qual subsídio que a gente pode trabalhar em função da escala, né? Então, mais uma vez, eu estou remetendo aqui com vocês o conceito de escala, né? Então, aqui, por exemplo, né, a mesma imagem, né, só que com técnicas de semiautomáticas de mapeamento, né, de classificação, a gente então tem as classes de uso e cobertura e consegue fazer mapeamentos com essa imagem também, tá? Existem algumas categorias de mapeamentos que são prontas, né? Por exemplo, o Map Biomas, né, do Terra Brasilis, tá? Mas que esse é um assunto um pouco mais para frente também, são imagens, são produtos prontos que precisam ser validados, né? Então a gente não pode pegar esse tipo de produto e usar assim livremente. Então tem alguns conceitos também de validação com métodos estatísticos para a gente poder fazer um mapeamento bem interessante. E mais importante que isso, pessoal, para além disso, é o conhecimento do intérprete com a área de estudo, né? Então, isso é mais de 80%, eu diria, né? O conhecimento do intérprete, né? Do pesquisador, do analista com a área de estudo, tá? Para além do reconhecimento espectral do alvo, de uma pastagem, de uma mata nativa, de um corpo hídrico, é ele conhecer a área, né? E depois, a hora que ele vê essa área na imagem, ele tem identidade e saber identificar melhor, né? É o que nós chamamos, além da validação, nós chamamos isso de calibração, né? E o melhor calibrador de um sistema, sem dúvida, é o conhecimento do pesquisador, é o conhecimento do analista com a área de estudo, certo? Que vai para além aí do que alguns profissionais fazem de um ponto de vista meramente técnico, né? Então tem que ir muito para além disso, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ok? Aí é o seguinte. Bom, com tudo que a gente viu, né, com questão de aplicação, né, o que vem a ser o sensoriamento remoto, então? Todas essas técnicas, esses mapeamentos, né, essas aplicações, essas bases que são possíveis ser construídas, né, para subsidiar estudos em outras áreas da geografia, né, que eu elenquei aqui, como a geografia urbana, a própria geografia agrária, biogeografia, conservação de recursos naturais, ela pode ser feita, né, utilizada como instrumento de análise, o sensoriamento remoto, que é a arte, né, e a ciência da gente obter uma informação, né, da superfície da Terra ou de qualquer alvo dessa superfície da Terra sem o contato com ele, né? Por quê? Porque a gente tem a questão da perspectiva de olhar, né, o nosso objeto de estudo por cima, né? Numa questão, como que eu diria? Uma questão ortogonal, né? Quando eu falo ortogonal, é visto de cima, é o olhar dos pássaros, né? É um olhar que nos empodera, né? E que empoderou, por exemplo, a política dos impérios, né? Principalmente, tá? A Guerra Franco-Prussiana, tá? As guerras aí do fim do século XIX,
do início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais para trás, a Guerra de Secessão, né? Quem tem a informação, né, do ponto de vista, como que eu diria, vista de cima, a gente então tem essa questão do empoderamento, né, do ponto de vista imperialista, né? Já dizia Yves Lacoste, né, que a geografia serve, antes de mais nada, para se fazer a guerra. E eu aproveito para falar que, nesse sentido, a gente vai ter uma aula, né, que vai falar sobre a história do sensoriamento remoto, em que contexto que surge, né, o sensoriamento remoto, a união, né, do conceito de fotografia com plataformas de voo, né, e tudo que derivou disso, tá? Mas é isso, é uma questão de você ter informações, tá, da superfície da Terra, do ponto de vista de padrões de energia, de padrões digitais, tá, para a gente poder mapear, né? Mapear, né, como fala sensoriamento remoto, é o mapeamento à distância, né? Do que se a gente fosse, por exemplo, no campo, né, e tentasse estabelecer, né, esse mapeamento, né, manual, né? Então, por vários tipos de plataformas nesse sentido, né? Então, a plataforma orbital, tá, que é a própria imagem de satélite, tá, que vai ser o nosso principal objeto de estudo aqui, na verdade, nosso instrumento de estudo, né, a imagem orbital, mas também imagens de drones, tá, imagens de pipas, tá? E aí eu lembro aqui do professor Evânio, que inclusive publicou um livro excelente, né, que com técnicas de levantamento aéreo com as pipas, né, conseguiu fazer um levantamento bem interessante de muitas regiões aqui de Alfenas e colocou essas imagens para serem trabalhadas, né, do ponto de vista dos conceitos da geografia urbana, né? Então eu recomendo muito a leitura do livro do professor Evânio, que eu posso colocar aqui num outro momento também. Mas já entrando num ponto de vista conceitual, né, do sensoriamento remoto, né, dos primeiros conceitos, né, que a gente vai trabalhar, que é o conceito de radiação eletromagnética. Então, guardem esse nome, que a gente vai falar muito dele, tá? E radiação eletromagnética, e a gente pode resumir na palavra REM, tá? REM, REM, radiação eletromagnética. Então, para a gente, inclusive, compreender, né, os padrões de comportamento dos alvos da superfície da Terra, tá, vai demandar a gente poder entender, tá, o comportamento dessa radiação eletromagnética interagindo com os objetos na superfície da Terra, tá? Então a gente já vai entrar no conceito de radiação eletromagnética, a gente já vai falar sobre ele. Mas assim, entender da quantidade, né, que a fonte produz essa radiação eletromagnética. E quando eu falo da fonte, pessoal, a principal fonte de radiação eletromagnética é o Sol. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? O Sol produz a radiação eletromagnética, tá? E essa radiação eletromagnética, né, que vai ser aí o fluido do sensoriamento remoto, porque é essa radiação eletromagnética que vai interagir, né, com os alvos da superfície da Terra e vai criar a imagem, né, nas suas mais diferentes características, né, seja ela uma vegetação, a característica de uma imagem de um corpo hídrico, de materiais do meio urbano, né, de solo exposto. Tá? Então,
todo um capítulo à parte nisso. E a gente entender a interação dessa radiação eletromagnética, tá, que interage no meio que se sobrepõe entre a fonte. Qual que é a fonte, pessoal? O Sol, lembra? O Sol e a superfície. Qual que é o meio que se interpõe entre o Sol e a superfície no caminho da radiação eletromagnética? Tá? Qual que é o meio que se interpõe entre fonte e objeto? É a atmosfera, pessoal. Tá? É a atmosfera. E o caminho dessa radiação eletromagnética que deixa o Sol, né, que percorre o vácuo e vai entrar na atmosfera, né, ela não vai ser a mesma que vai chegar na superfície, né, por motivos óbvios. Né? Por quê? Porque a atmosfera ela contém moléculas, gases, tá, que a gente vai discutir aqui com calma, tá, que vão aí atenuar, vão espalhar, né, vão refletir, vão absorver parte dessa radiação eletromagnética até ela chegar na superfície, né? Aí essa radiação eletromagnética que já foi atenuada pela atmosfera, ela vai interagir com a superfície, né? E vai voltar. Essa radiação eletromagnética ela volta, tá? E ela vai interagir novamente com a atmosfera e aí ela vai voltar para onde? Para a fonte? Não, pessoal, ela vai voltar para o sensor, que está acoplada num satélite, por exemplo. Num satélite, ou num drone, tá? Ou num balão. Né? E aí vai formar o quê? Imagem. E aí a gente vai ter o conceito de formação de imagem, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês. Tá? Então é algo aí importante para a gente levar em conta. Bom, então, o que é essa tal de radiação eletromagnética, né? É algo que vocês, tá, já viram lá no ensino médio, nas aulas de física, né? Tem esse termo aqui, que fala da oscilação em fase de campos elétricos e magnéticos que são transversais e perpendiculares, tá? E que, na verdade, né, todo o corpo, né, na superfície da Terra ou em qualquer parte do universo, né, que ele esteja acima de 0 Kelvin, tá? Ou seja, ele emite calor, ele está propagando radiação eletromagnética, certo? Isso também é interessante porque quando a gente falar de sensoriamento remoto termal, os nossos corpos, né, eles propagam radiação eletromagnética nessa faixa do termal, né? Por isso que as câmeras termais conseguem aí captar, né, pessoas, né, ou animais, né, que estão no escuro, por exemplo. É uma parte bem interessante, tá, que a gente vai discutir com calma também. E aqui o exemplo, tá, pro que a gente do modelo teórico conceitual da radiação eletromagnética e que compreender essa dinâmica, né, de uma relação da radiação eletromagnética, que é uma relação entre frequência e comprimento de onda, tá? Uma relação direta, vai fazer com que a gente reconheça, tá, as diferentes compartimentações dos comprimentos de onda, seja ele do visível, e o que é possível se identificar por meio de sensoriamento remoto na faixa do visível. Do mesmo modo, qual é o comportamento da radiação eletromagnética na faixa do infravermelho próximo, né? Quais alvos da superfície da Terra são passíveis, né, de se identificar melhor do ponto de vista do comprimento de onda. Olha, então estou falando pela primeira vez a palavra comprimento de onda, tá? Que na verdade é uma variação da própria radiação eletromagnética, tá? Então, aqui mais um exemplo, né, aqui do conceito teórico, né, do comprimento de onda ou da radiação eletromagnética.
E aqui, pessoal, a gente tem a relação, né, da radiação eletromagnética enquanto comprimento de onda e frequência, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para depois a gente poder entrar no conceito de espectro eletromagnético, tá? Para a gente poder entender, tá? Não assustem, tá? Com esse tanto de coisa aqui que eu estou falando, tá? Que a gente vai ver isso com bastante calma, tá? Mas vai fazer com que a gente entenda, né, o comportamento, né, da radiação eletromagnética, né, enquanto comprimento de onda e frequência, como eu disse, né, para a gente poder entender os alvos da superfície terrestre, né, em qual característica de comprimento de onda, né, a gente vai identificar uma vegetação, qual característica de comprimento de onda a gente vai identificar um corpo hídrico, né, ou um solo exposto. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, né, que essa conceituação, né, de alvos da superfície da Terra, né, e comprimento de onda, a gente vai ver na parte de assinatura espectral, tá? Mas que é o começo, né, é a base, né, para a gente entender a questão dos comportamentos dos alvos da superfície da Terra, tá? Aí mais uma vez, eu vou repetir isso bastante. Os alvos da superfície da Terra, principalmente os corpos hídricos, quando a gente fala de vegetação, solos, tá? E outros aí. Bom, para a gente entender, né, o comportamento, né, dessa radiação eletromagnética, com tudo isso que eu falei, e tudo isso que eu falei também, vai ser importante, vai ser interessante a gente conversar, né, nos nossos momentos síncronos, tá? Porque aí, né, dá para a gente discutir as dúvidas, as curiosidades, alguma coisa que não tenha ficado claro, não tenha ficado entendido, tá? Mas, né, que eu havia falado das diferentes características dessa radiação eletromagnética, a gente pode entender ela da melhor forma a partir de uma compartimentação, tá, desses comprimentos de onda. E esses compartimentos de comprimento de onda da radiação eletromagnética, nós chamamos de espectro eletromagnético. Tá? E só para vocês entenderem, tá, quem conceituou isso pela primeira vez foi, sem dúvida, o físico Isaac Newton. Bom, como vocês podem perceber, então aqui a gente tem a decomposição das cores, né, na faixa do visível, né, no que nós já preconizamos, então, como o espectro eletromagnético idealizado, né, pelo Isaac Newton, a partir da luz branca, que é um conjunto de todas as radiações eletromagnéticas aqui, né? Aqui a gente tem a faixa do visível, que vai do violeta ao vermelho, tá? Então, essa decomposição nessas cores, né, vai nos dizer o seguinte, que cada cor dentro aqui da faixa do visível tem um comprimento de onda, né? Então, cada cor nós podemos associar, e vou falar isso aqui pela primeira vez com vocês, né? Está associado a uma banda, tá? A uma banda, a um comprimento de onda, a uma banda espectral, tá? Então, olha só, ou uma faixa, tá? Então, como eu disse, né? Pela primeira vez, vocês estão ouvindo falar a questão de bandas, né? Então, são compartimentos. Então, por exemplo, a gente tem a faixa do visível, né, que vai do violeta ao vermelho, e depois nós temos, por exemplo, as bandas, né? Banda do azul, banda do verde, banda do vermelho, mas que fora do espectro desse visível aqui, né,
nós temos o espectro do infravermelho próximo, tá? Do infravermelho médio, tá? Aí já não é a faixa do visível, tá? Mas, tá? Que existem sensores, né, que conseguem captar, né, essa faixa, né, desse comprimento de onda, né, e aí ele pode ser interessante, por exemplo, para a gente analisar determinado alvo, por exemplo, a vegetação. Tá? Outro comprimento de onda, outra faixa espectral, um exemplo, a faixa do termal, né, e a gente vai ver isso com calma depois, a hora que a gente entrar, de fato, no espectro eletromagnético, né, a faixa, por exemplo, do termal, muito útil, por exemplo, para se trabalhar com sensoriamento remoto aplicado à climatologia, né, que é o que a gente vê, né, nos mapas de previsão do tempo. Tá? E aqui eu coloquei essa brincadeira aqui para vocês, né, para até quebrar um pouco do gelo desse tanto de termo, de conceito, dessa parte de física que assusta um pouquinho, né, que em 1665 Isaac Newton já preparava a capa de LP para os Pink Floyd, né, aquela banda de rock muito famosa, né, que tem aí músicas maravilhosas. Bom, muito bem. Qual é a unidade de medida desse comprimento de onda? Tá? Ele pode ser medido em micrômetros ou em nanômetros. Tá? Então, aí tendo como base o metro, né, ele é 1 vezes 10 a menos 6 metros. Então, ele é a milionésima parte do metro. Então, em muitos artigos, muitos livros, tá? A gente pode encontrar as duas unidades de medida para espectros eletromagnéticos, tá? Ou em micrômetro, que é 1 vezes 10 a menos 6, tá? Ou nanômetro, tá? Que é 1 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Que seria a bilionésima parte do metro. Tá? Então, a título de exemplo, a gente coloca a unidade de medida aqui em micrômetros ou nanômetros, aqui na faixa do visível, né, que eu estava mostrando para vocês lá do espectro do Newton. Tá? Então, pegando lá do violeta, do azul e até mais ou menos o vermelho, nós temos então entre 400 e 700 nanômetros, tá? Ou 0,4 a 0,7 micrômetros, tá bom? Então, vocês já vão ver o espectro eletromagnético, já vou mostrar para vocês a questão das faixas espectrais, e vocês vão ver que as unidades de medida estão aqui, principalmente nessas unidades de medida, micrômetro e nanômetro. Bom, pessoal, então aqui nós temos, né, o nosso espectro eletromagnético. Tá? Então, seriam aí compartimentos de comprimentos de onda. Tá? E esses diferentes comprimentos de onda, tá, são, na verdade, a própria radiação eletromagnética. Tá? Então, nós temos aqui regiões que vão variar, né, das faixas do raio gama, raio X, raio ultravioleta, estão abaixo do visível. Né? Então, lembra, pessoal, que vocês já, com certeza, né, ouviram falar, né, que os raios ultravioletas são danosos aí para a nossa saúde, correto? Por quê? Pelo seguinte, porque o comprimento de onda ele é muito baixo, ele é muito pequeno, podem ver que ele vai de -1, 10 a -1, 10 a -10, até 10 a -6. E quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E se a gente tem um comprimento de onda com altíssima frequência, né, ele pode ser danoso para as nossas moléculas vitais, né? Então a gente tem risco de câncer, né? Então pode ver que quando vocês vão no médico tirar um raio-x, né, e quem trabalha com raio-x geralmente usa aquele colete de chumbo. Para quê? Para evitar
a intensa propagação aí do raio-x, né? Que ele pode ser cancerígeno, né? Os raios gama são comprimentos de onda, por exemplo, que emitem alguns minerais, né? Então a gente teve problema em 1986, né, com o césio, né, lá em Goiânia, e também tivemos aquele acidente lá em Chernobyl, né? Então são minerais aí que nós chamamos de radioativos, né? Radioativos porque eles têm alta frequência de comprimento de onda, então são perigosos. Então o ultravioleta, né, como vocês observam aqui, ele entra nessa faixa, né, dessa categoria aí de comprimentos de ondas radioativos. Bom, pessoal, então falei o abaixo do visível, né, que está aqui. Então, falando agora do visível, né, já havia preconizado isso aqui com vocês. Aqui é a unidade de medida. Aqui é a unidade de medida que ele trabalha, é o micrômetro, tá vendo? Esse U aqui em M, né? Esse 1, né? Umzinho, de 0,4 a 0,7, que vai do azul, né, passa pelo comprimento de onda do verde e o vermelho. Mais para frente, eu vou falar para vocês, né, que em termos de cores primárias aditivas, as principais que a gente trabalha no sensoriamento remoto é o azul, verde e o vermelho, numa perspectiva RGB, tá? Isso eu vou falar um pouco mais para frente, mas que vai ser comum vocês observarem aqui, por exemplo, na faixa do visível, sempre a gente está abordando a cor azul, verde ou vermelho, tá? E aí, pessoal, inversamente, né, proporcional ao que a gente estava vendo aqui abaixo do visível e à frente do visível, né, esse comprimento de onda, né, ele vai se tornando maior, né, a frequência vai se tornando cada vez mais baixa, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente já tem a medida aqui do infravermelho próximo e médio, tá? Infravermelho próximo, médio, tá? Muito interessante, por exemplo, para reconhecimento de umidade de vegetação, da própria vegetação. Depois a gente vai para o infravermelho termal, né? E com todas aquelas características, né, que a gente havia falado para sensoriamento remoto aplicado a clima, mas também para reconhecimento de focos de calor, né? Para queimadas é muito interessante trabalhar com infravermelho termal. Nós tivemos uma palestra recente aí com alguns alunos do GeoHidro, né? Do professor Marcelo, que trabalharam aí algumas questões de focos de queimada com satélites do Sentinel, né? Que foi uma apresentação muito boa, né? E aqui, né, quando a gente já está aqui no 10 a terceira e 10 a quarta, até o 10 a quinta, o sensoriamento remoto, na verdade também, né? Mas o comprimento de onda da faixa das microondas, tá? Que é um capítulo bem à parte, bem interessante para trabalhar aí com topografia, né, com áreas de inundação, tá? Mas, inclusive, teremos uma disciplina que vai tratar de sensoriamento remoto ativo, né, do radar, que trabalha nessa faixa das microondas, isso depois eu vou falar para vocês também. E que depois das microondas, né, com 10 a quinta, 10 a sexta, começa esses comprimentos de onda já ficarem na faixa dos centímetros, tá? E até do metro, tá? Ele vai vencendo aí essa barreira decimal, tá? Vai aumentando o tamanho desse comprimento de onda com frequências bem baixas, e aí a gente vai ter, então, a radiação eletromagnética na faixa da TV e do rádio também. Então, pessoal, esse é o universo do espectro eletromagnético, ok? Então, nós temos aqui um outro exemplo de espectro eletromagnético, tá? Aqui a questão do tamanho do comprimento de onda, olha só, conforme a gente passa o visível, né? Aqui no visível a gente já tem uma
uma variabilidade, uma variação desse comprimento de onda no azul, no verde, no vermelho. Depois ele vai amplificando, né? Até se tornando com um comprimento bem grande. Olha só essa questão aqui do comprimento. E da frequência baixa, ó, né? O que é uma frequência baixa? Nessa distância aqui eu só tenho 2, por exemplo, comprimentos de onda, só para explicar. E o inverso, né, a gente tem abaixo então da faixa do visível, né? Comprimentos de onda bem pequenininho, né? E com uma frequência alta, ó, 1, 2, 3, né? E que vai aumentando conforme a gente vai chegando aqui para os raios X, para o raio gama, né? E aqui as categorias, né, de sensoriamento remoto, né, que a gente pode analisar com esse tipo de comprimento de onda. Adianto para vocês, tá, que para reconhecimento de recursos terrestres, tá, basicamente a gente vai trabalhar com o visível, tá, o infravermelho próximo e algumas categorias do infravermelho médio. Tá? E o infravermelho termal, como eu disse, numa outra categoria de sensoriamento remoto, um sensoriamento remoto termal, para climatologia, e as microondas, né, que também é um capítulo à parte aqui do sensoriamento remoto. Em ondas de rádio e TV, então aí a gente já não trabalha tanto com sensoriamento remoto. Tá? Então, para reconhecimento de recursos terrestres, tá? Para mapa de uso e cobertura da Terra, com aqueles exemplos que eu coloquei para vocês lá no início dos slides, né, da nossa apresentação, da nossa conversa, é a faixa do visível, infravermelho próximo, a gente vai ver bastante, e infravermelho médio. Principalmente na hora que a gente entrar na conversa de assinatura espectral, tá? Que está relacionado aí ao conceito de resolução espectral. Ok? Aqui outro exemplo, né, de espectro. Ok? Agora visto aqui do ponto de vista dos nanômetros. Tá? Aqui é de uma outra fonte, né? E aqui é a mesma caracterização aqui, ó. Então, olha que interessante. Aqui ele usa micrômetro, nanômetro, centímetro, metro. E aqui no raio gama, para trás, é tão pequeno. Né? É tão pequeno o comprimento de onda e uma frequência tão alta que ele trabalha aqui com o conceito de angstrom. Tá? Aqui ele está aqui um A. Certo? Aqui é uma outra unidade de medida que a gente nem trabalha com sensoriamento remoto. Tá? E aqui a faixa aqui do visível, que vocês já viram também no ensino médio. Tá? E aqui a questão do nosso arco-íris, né, de cores, é o nosso espectro. Certo? Então, analisando aqui as faixas, né, do violeta, do 0,38, tá? 0,45, azul 0,45 a 0,49, o verde 0,49 micrômetros a 0,58, tá? Isso a gente já está até adiantando a questão de resolução espectral, né? Falar de resolução espectral é falar de comprimento de onda, de radiação eletromagnética, porque cada imagem, né, isso a gente vai falar depois, cada imagem vai vir numa banda, tá? Quando eu falo banda, é uma banda do verde, a banda do azul, né, do vermelho. Cada imagem vem numa banda, e aí a gente tem que fazer depois composições, e essas diferentes composições vão nos ajudar a identificar os alvos que a gente vai querer ver, se é um alvo urbano, se é um alvo de vegetação, né, se é um alvo relacionado aí a corpos hídricos, enfim, né? É o que eu já conversei com vocês. Aí o amarelo e o laranja, 0,58, 0,60, 0,60, 0,62 micrômetros. E finalmente o vermelho, tá? Que tem aqui um capítulo à parte para a gente conversar sobre vermelho também, de 0,62 a 0,70. Bom, pessoal, eu agradeço aqui a atenção de todos. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu precisava começar, né, com a questão de alguns termos e conceitos e aplicações, avançar um pouquinho nesse primeiro conceito aqui de radiação eletromagnética,
tá? Fechar com essa parte de espectro, tá? E a gente vai, evidentemente, conversar aí nos nossos encontros, nossos tira-dúvidas, né? Nossas reuniões síncronas, ok? E aí, a próxima aula, o próximo vídeo, na verdade, não é a próxima aula, é o próximo vídeo, videoaula, ok? O videoaula, pode se entender assim também. Eu vou falar um pouco sobre a história do sensoriamento remoto, ok? Então é isso por enquanto, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção e a gente vai conversando. Obrigado, pessoal.